Em um canto esquecido do Vale Verde, onde as promessas da terra se desfaziam em poeira e dívidas, vivia João, um fazendeiro, não por vocação, mas por herança, agora esmagado pelo peso de um legado que parecia mais uma maldição do que uma bênção. Seus olhos, antes cheios da esperança que só o sol da manhã sobre os campos pode inspirar, agora carregavam o cansaço de 1000 noites insones. A cada amanhecer, o mesmo ritual. O cheiro agridoce do café coado, o latido fiel de seu velho cão, Raio, e a sombra implacável do despejo que se aproximava, ameaçando varrer décadas de suor e história. A fazenda da família, um pedaço de terra que testemunhou gerações de João, estava à beira do colapso. O banco, uma entidade fria e implacável, já havia emitido o ultimato. As contas não fechavam, as colheitas falhavam e a cada safra a dívida só crescia, como uma erva daninha sufocando a última semente de esperança. João estava desesperado. Aos 40 e poucos anos, sentia o peso do mundo em seus ombros, a vergonha de não conseguir manter o que seus pais e avós construíram com tanto sacrifício. Foi então que, em meio a um amontoado de jornais velhos, ele viu o anúncio. Uma pequena propriedade, quase um terreno baldio, sendo vendida por uma bagatela. Propriedade rural de baixo valor com estruturas antigas. Venda urgente. O preço era irrisório, quase simbólico. $500. Era a última cartada. A chance de talvez conseguir algum capital vendendo algo que pudesse ser recuperado. Ou, no mínimo, um lugar para onde ir se tudo desmoronasse. A propriedade, conhecida pelos locais como o Sítio do Elias, era envolta em um véu de mistério e superstição. Elias, o antigo dono, fora um homem recluso, um ermitão que vivia à margem da sociedade, cultivando sua terra de forma peculiar e falando pouco. Diziam que ele tinha segredos, que seu temperamento era tão imprevisível quanto o tempo, e que ele guardava algo valioso, embora ninguém soubesse exatamente o que. Após sua morte solitária, há mais de uma década, o lugar foi esquecido, engolido pela vegetação selvagem, suas construções tomadas pelo tempo e pelo mato. Ninguém ousava se aproximar, e a lenda do velho Elias e seus tesouros amaldiçoados mantinha todos à distância. João, porém, não tinha o luxo do medo ou da superstição. Sua única maldição era a realidade fria e dura de suas dívidas. Com o pouco dinheiro que lhe restava, ele fechou o negócio. A escritura, um papel amarelado e empoeirado, mal cabia em suas mãos trêmulas. Era um novo começo, ou talvez o fim de tudo. No dia seguinte, sob um sol pálido que mal conseguia romper a névoa matinal, João e Raio, seu fiel companheiro de 4 patas, adentraram os limites do sítio do Elias. O ar era pesado, carregado com o cheiro úmido de terra molhada e folhas em decomposição, misturado ao aroma inconfundível de ferrugem e abandono. A vegetação havia tomado conta de tudo, transformando o que um dia fora um caminho em uma trilha quase intransponível. Cipós grossos e raízes retorcidas serpenteavam pelo chão, ocultando pedras e buracos. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob seus pés e o ocasional latido abafado de Raio, que farejava cada canto com uma curiosidade cautelosa. João sentia um arrepio na espinha. Não era medo, mas uma estranha sensação de que ele estava pisando em um lugar onde o tempo havia parado, guardando segredos que esperavam ser descobertos. Entre as árvores retorcidas e o mato denso, ele discerniu as silhuetas de estruturas antigas. Um pequeno barracão de madeira quase desabando, um poço seco e, no centro da propriedade, a figura imponente e misteriosa de um trailer velho e enferrujado, envolto em vinhas que o cobriam como uma mortalha verde. Suas rodas estavam afundadas na terra, e as janelas, embaçadas e quebradas, pareciam olhos vazios fitando o nada. Era como se a natureza, paciente e implacável, estivesse lentamente reivindicando o que um dia fora construído pelo homem. Raio de repente parou, farejando o ar com mais intensidade, e soltou um rosnado baixo, quase inaudível, direcionado ao trailer. João sentiu um calafrio. O que estaria escondido ali sob aquela camada de ferrugem e esquecimento? A esperança, há muito adormecida, começou a despertar em seu peito, misturada a uma pontada de ansiedade.
Ele se aproximou do trailer, o coração batendo forte, sem saber que aquela estrutura decrépita guardava não apenas os segredos de Elias, mas a chave para seu próprio destino. João se aproximou do trailer, o coração batendo com uma mistura estranha de apreensão e uma pontinha de esperança há muito esquecida. As vinhas, como tentáculos de um monstro adormecido, agarravam-se à carcaça metálica, cobrindo quase toda a superfície. O ar ao redor exalava um cheiro forte de terra úmida, mofo e metal enferrujado, um odor de tempo parado. Raio, com seu focinho no chão, continuava a farejar a base do veículo, com um interesse que ia além da simples curiosidade canina. Com esforço, João conseguiu arrancar algumas das vinhas mais finas que bloqueavam a porta. A maçaneta, corroída pelo tempo, cedeu com um rangido agudo e doloroso, ecoando no silêncio da mata. Uma lufada de ar abafado e denso, carregado com o cheiro de madeira velha, poeira e algo indefinível, quase orgânico, escapou do interior, fazendo-o recuar um passo. A escuridão lá dentro era quase total, mas um feixe de luz que se esgueirava por uma fresta na janela quebrada revelou um interior caótico, repleto de sombras e objetos irreconhecíveis. Ele pegou uma lanterna em sua mochila e adentrou o trailer, Raio logo atrás, com as orelhas em alerta. O chão rangia sob seus pés, coberto por uma camada espessa de poeira e detritos. Teias de aranha pendiam do teto como cortinas fantasmagóricas. O espaço era surpreendentemente pequeno, mas abarrotado. Havia uma cama improvisada, uma pequena mesa, alguns utensílios de cozinha enferrujados e pilhas de livros e papéis amarelados, tudo coberto por uma pátina de abandono. Era o santuário de Elias, intocado por mais de uma década. João começou a vasculhar cautelosamente, afastando as teias e a poeira. Cada objeto parecia contar uma parte da história de um homem que escolheu viver à margem. Havia ferramentas de jardinagem antigas, potes de barro vazios e desenhos botânicos meticulosos em cadernos espalhados. O cheiro de terra, agora misturado ao de papel envelhecido e um leve aroma adocicado, quase floral, pairava no ar. Seus dedos roçaram um painel solto na parede, atrás de uma estante improvisada. A curiosidade, mais forte que o cansaço, impulsionou-o. Com um puxão firme, o painel cedeu, revelando um compartimento oculto. Lá dentro, não havia ouro ou joias, mas algo que, para João, parecia igualmente valioso. Dezenas de potes de vidro hermeticamente fechados, dispostos em prateleiras de madeira rústica. Cada pote continha sementes de diversos tamanhos, cores e formas, algumas minúsculas como pólen, outras robustas como pequenos grãos de café. As sementes estavam impecavelmente conservadas, como se o tempo não as tivesse tocado. Ao lado dos potes, havia um caderno de capa dura, encadernado em couro gasto. João o abriu com mãos trêmulas. A caligrafia de Elias, antes um mistério, agora se revelava em anotações detalhadas, desenhos e datas. Cada pote tinha um rótulo cuidadosamente escrito à mão. Milho crioulo amarelo, safra 1998, feijão rajado do vale, safra 2001, tomate coração de boi, variedade rara. Eram listas e mais listas de variedades de plantas, muitas delas desconhecidas para João, mas que pareciam carregar a história de uma agricultura que ele mal conhecia. Em meio às anotações, uma frase em particular chamou sua atenção, escrita com uma tinta mais escura, sublinhada várias vezes. O verdadeiro tesouro da terra não está no que ela nos dá, mas no que ela pode continuar a dar. Preservar é resistir. Naquele momento, João sentiu um arrepio diferente, um que não era de medo, mas de uma profunda revelação. Aquelas não eram apenas sementes, eram a memória viva da terra, um legado de biodiversidade que Elias havia guardado com a dedicação de um guardião. Ele percebeu que o valor daquele achado ia muito além do que ele poderia vender. Aquelas sementes representavam a essência da vida, a resistência contra a uniformização, a promessa de um futuro onde a natureza ainda tinha voz. A dívida com o banco ainda pesava, mas uma nova esperança, mais sólida e significativa, começava a florescer em seu peito, uma esperança que tinha o cheiro da terra e o sabor da vida que Elias havia dedicado a preservar. Ele ainda não sabia o que fazer com aquilo,
mas sentia que o destino de sua fazenda, e talvez de todo o Vale Verde, estava intrinsecamente ligado àquele tesouro esquecido. A descoberta daquele compartimento oculto e dos potes de sementes, juntamente com os cadernos meticulosos de Elias, acendeu em João uma chama que ele pensava ter se extinguido há muito tempo. Ele passou os dias seguintes imerso no universo do antigo morador. O trailer, antes um casulo de abandono, transformou-se em seu santuário de estudo. João lia e relia as anotações de Elias, descobrindo um mundo de sabedoria ancestral sobre a terra, a rotação de culturas, a importância da biodiversidade. As páginas amareladas revelavam não apenas técnicas de cultivo, mas uma filosofia de vida, uma resistência silenciosa contra a monocultura e os agrotóxicos que dominavam a região. Elias não era apenas um recluso, era um guardião, um visionário que havia dedicado sua vida a preservar o que a natureza oferecia de mais precioso. O cheiro das sementes, um misto de terra fértil e tempo, impregnava suas roupas e suas mãos, tornando-se um lembrete constante da responsabilidade que agora pesava sobre ele. A esperança, antes um fiapo, solidificava-se. No entanto, a notícia da aquisição do sítio do Elias por João, mesmo que por um valor irrisório, começou a se espalhar pelo Vale Verde, como o vento que carrega a poeira da curiosidade e da cobiça. E essa notícia chegou aos ouvidos de quem menos se desejava, Coronel Mendes. Um latifundiário influente, comerciante de grãos e insumos agrícolas, Mendes era uma figura imponente e temida no Vale Verde. Seus olhos, sempre calculistas, pareciam pesar o valor de cada pessoa e cada palmo de terra. Ele era conhecido por adquirir propriedades em dificuldades financeiras, muitas vezes por meios que beiravam a extorsão, e por ter laços profundos com grandes empresas de agrotóxicos que viam na expansão da monocultura uma fonte inesgotável de lucro. Mendes já havia tentado comprar o sítio de Elias no passado, não por interesse nas sementes em si, mas pela localização estratégica e pela fama de que o velho guardava coisas diferentes, o que para Mendes significava algo que poderia ser explorado. Uma tarde, a caminhonete preta e reluzente do Coronel Mendes estacionou em frente à fazenda de João. Raio, o cão, rosnou com desconfiança, um aviso que João não ignorou. Mendes desceu do veículo imponente em seu chapéu de abas largas, um sorriso forçado nos lábios. João, meu caro, soube que você arrematou o sítio do Elias. Coragem a sua. Um lugar problemático, cheio de mato e lendas. Sua voz era untuosa, mas havia um fio de aço por trás das palavras. Estou aqui para oferecer uma ajuda. Sei das suas dificuldades, as dívidas com o banco. Posso te tirar desse aperto. Que tal eu comprar o sítio de você? Um valor justo, claro. Você se livra de um problema e ainda respira aliviado. João sentiu o estômago gelar. O valor justo de Mendes certamente não cobriria o que ele agora sabia ser o verdadeiro tesouro do sítio. Agradeço a oferta, coronel, mas não estou pensando em vender o sítio, ainda não. O sorriso de Mendes endureceu. Seus olhos escanearam João de cima a baixo. Não está pensando? João, você é um homem inteligente. Sabe que o banco não espera. E aquele sítio, dizem que o velho Elias tinha suas peculiaridades. Guardava umas coisas esquisitas, não é? Sementes velhas, por exemplo. Sem valor comercial, claro, mas, quem sabe? A menção das sementes fez o coração de João disparar. Como ele sabia? Não há nada de valor lá, coronel. João tentou disfarçar, a voz mais rouca do que gostaria. Mendes deu uma risada curta e seca. Ora, João, o Vale Verde é pequeno demais para segredos. Eu tenho meus olhos e ouvidos por toda parte. Sei que você está com a corda no pescoço. E sei que o Elias era um homem que gostava de brincar de guardião da natureza. Essas sementes, se é que existem, não valem o que você pensa. São só uma curiosidade. Mas se você está tão apegado, podemos negociar o terreno e deixar você com suas curiosidades. A conversa se estendeu em um jogo de gato e rato, onde Mendes sutilmente tecia ameaças veladas. Ele deixou claro que sabia do prazo do banco, das dificuldades de João. Antes de ir embora, lançou um último aviso, um tom quase paternal, mas carregado de malícia. Pense bem, João, há oportunidades que só batem uma vez.
E há problemas que, se não forem resolvidos, podem crescer e te engolir. Não quero ver um homem trabalhador como você perder tudo, principalmente por apego a velharias. Naquela noite, João mal dormiu. As palavras de Mendes ecoavam em sua mente, misturadas ao rosnado de raio que parecia sentir a presença de algo sombrio rondando a propriedade. A ameaça não era apenas financeira, era pessoal. Mendes não estava interessado em um terreno baldio. Ele sabia das sementes, ou pelo menos desconfiava. A esperança que as sementes haviam acendido em João agora se via envolta em uma névoa de medo e incerteza. Ele não sabia o que Mendes planejava, mas sentia que o coronel não pararia até conseguir o que queria. A luta pela fazenda, antes apenas contra o banco, agora tinha um novo e perigoso adversário. A visita de Coronel Mendes deixou João em um labirinto de angústia. As palavras do latifundiário, mais do que uma ameaça velada, foram um lembrete cruel da sua vulnerabilidade. Mendes sabia demais, e a cada dia que passava, a sombra do despejo se tornava mais densa. João não podia vender as sementes. Ele agora compreendia a magnitude do legado de Elias, mas também não podia enfrentar Mendes sozinho. Era como estar no meio de um campo minado, onde cada passo era uma decisão de vida ou morte. Ele precisava de ajuda, não de um advogado para as dívidas, mas de alguém que entendesse o verdadeiro valor daquele tesouro orgânico. Em uma noite de insônia, enquanto folheava os cadernos de Elias, sob a luz fraca de uma lamparina, ele se lembrou de uma reportagem que vira há alguns meses em um canal de notícias local. Falava sobre um projeto universitário de resgate de sementes crioulas e variedades nativas, liderado por uma agrônoma renomada. Era uma chance, talvez a única. Na manhã seguinte, com uma pequena amostra das sementes de Elias cuidadosamente guardada e os cadernos de anotações sob o braço, João pegou a velha caminhonete e dirigiu até a capital mais próxima. O caminho era longo e a ansiedade corroía cada quilômetro. Chegou à universidade, um mundo de concreto e conhecimento que parecia distante de sua realidade rural. Após algumas tentativas, conseguiu uma audiência com a doutora Elisa Matos. Doutora. Elisa era uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque, óculos na ponta do nariz e olhos que brilhavam com uma inteligência perspicaz e uma paixão inquestionável pela botânica. João, um homem simples do campo, sentiu-se intimidado a princípio, mas a cordialidade dela o acalmou. Ele narrou sua história, desde a compra do sítio até a descoberta no trailer, mostrando as amostras e os cadernos de Elias. Enquanto João falava, o semblante da doutora Elisa mudava. Ela pegava as sementes, as examinava sob uma lupa e folheava as anotações com uma reverência quase religiosa. O cheiro de terra e vida que emanava das sementes parecia transportá-la para outro lugar. João, você não faz ideia do que tem em mãos, ela disse, a voz embargada pela emoção. Estas não são apenas sementes. Isso é um patrimônio genético inestimável. Variedades puras, muitas delas consideradas extintas ou à beira da extinção. Elias era um gênio, um visionário à frente de seu tempo. Ele não só preservou, ele catalogou, ele estudou a fundo cada uma dessas espécies. O conhecimento contido nesses cadernos é uma biblioteca viva da biodiversidade do Vale Verde. Elisa explicou que em um mundo dominado por monoculturas geneticamente modificadas e dependentes de agrotóxicos, as sementes de Elias representavam a resistência. Elas eram adaptadas ao solo e ao clima local, imunes a muitas pragas que assombravam as lavouras modernas, e, acima de tudo, eram a base da segurança alimentar e da soberania agrícola. Cada semente é uma promessa de vida, uma história de milhões de anos de evolução, um legado que as grandes empresas de agrotóxicos e sementes híbridas tentam apagar para impor seus produtos, completou ela, com uma ponta de indignação na voz. A doutora Elisa revelou que Elias era conhecido nos círculos de agroecologia, embora de forma quase mítica. Ele era um dos últimos guardiões das sementes crioulas. Um homem que, em seu isolamento, travava uma batalha silenciosa contra as forças que buscavam homogeneizar a agricultura. Ela sabia que Elias havia sido alvo de várias tentativas de compra de sua propriedade por empresas interessadas em suas sementes
ou simplesmente em remover uma voz dissonante que representava uma alternativa ao modelo de agronegócio que elas promoviam. Coronel Mendes, com seus laços com essas empresas, era provavelmente um intermediário, um predador a serviço de interesses maiores. Encorajado pela agrônoma, João voltou ao sítio do Elias com uma nova perspectiva. A doutora Elisa sugeriu que Elias, sendo tão metódico, poderia ter deixado mais pistas. De volta ao trailer, ele vasculhou cada canto novamente, agora com os olhos treinados para os detalhes que antes passavam despercebidos. Ele notou um pequeno compartimento falso no fundo de uma gaveta da mesa improvisada, escondido sob uma pilha de mapas antigos. Com um puxão, uma pequena caixa de madeira enferrujada revelou seu conteúdo. Não mais sementes, mas um envelope amarelado e um mapa do Vale Verde, repleto de marcações. Dentro do envelope, uma carta escrita à mão por Elias, datada de 1 ano antes de sua morte, e uma lista de nomes. A carta era um apelo, um testamento. Nela, Elias falava de sua preocupação com o futuro das sementes e mencionava uma rede de resistência que ele havia construído ao longo dos anos, pequenos fazendeiros locais que compartilhavam de sua visão e que haviam recebido sementes dele para guardar. Estes são os escolhidos, João, dizia a carta, aqueles que, como eu, compreendem que o verdadeiro poder reside na vida que brota da terra, não nas mãos dos que a querem controlar. A lista continha os nomes de 12 famílias do Vale Verde, pequenos agricultores que também lutavam para manter suas terras e suas tradições. O mapa, por sua vez, indicava a localização de cada uma dessas famílias, com pequenas anotações sobre as variedades de sementes que Elias lhes havia confiado. João sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma onda de esperança e propósito. Ele não estava mais sozinho. Elias havia deixado um caminho, uma rede de aliados adormecidos, que agora precisavam ser despertados. A luta contra Mendes e as grandes corporações não seria fácil, mas agora João tinha um plano, um legado a defender e um exército de guardiões de sementes a quem recorrer. A carta de Elias e a lista de nomes foram como um farol na escuridão para João. Ele não estava mais sozinho nessa batalha contra a ganância e a destruição, com o apoio incondicional da doutora Elisa Matos, que se tornou uma mentora e uma aliada estratégica. João começou a tecer a rede de resistência que Elias havia plantado anos atrás. A agrônoma, com seus contatos e conhecimento científico, validou a importância das sementes e a urgência de protegê-las. Juntos eles visitaram cada uma das 12 famílias mencionadas na lista, pequenos agricultores que, assim como Elias, haviam resistido à pressão do agronegócio e guardavam em seus celeiros e terras as preciosas sementes crioulas. Cada encontro era um testemunho da visão de Elias. As famílias, inicialmente receosas, se abriam ao ver os cadernos do velho guardião e a paixão nos olhos de João. Eles compartilhavam suas histórias de luta, de como Mendes e as grandes empresas tentavam forçá-los a abandonar suas práticas ancestrais em favor de sementes híbridas e agrotóxicos. A semente de Elias, literalmente e metaforicamente, havia germinado em corações resilientes. A rede, antes adormecida, despertava com um novo propósito. João, que antes se via como um fazendeiro falido, emergia como o novo líder, o elo entre o passado e o futuro, o guardião de um legado que transcendia suas próprias dificuldades. Enquanto João e seus novos aliados consolidavam sua força, Coronel Mendes sentia o cerco se fechar. As notícias de que João estava remexendo no sítio do Elias e conversando com velhos agricultores do Vale Verde chegavam aos seus ouvidos, distorcidas por seus informantes. A recusa de João em vender o sítio, combinada com a inesperada mobilização comunitária, irritava Mendes profundamente. Ele não podia permitir que um simples fazendeiro arruinasse seus planos de expansão e controle sobre a agricultura local. A pressão aumentou de forma implacável. O banco misteriosamente acelerou o prazo do ultimato, ameaçando o despejo iminente da fazenda de João. Veículos desconhecidos foram vistos rondando o sítio do Elias durante a noite, e sinais de invasão se tornaram frequentes. Cadeados arrombados, pegadas na terra úmida,
e até mesmo um pote de sementes deixado de propósito fora do trailer, como um aviso velado. Raio, o cão fiel, passava as noites em alerta, rosnando para as sombras, sentindo o perigo que se aproximava. Uma manhã, João encontrou um envelope lacrado na porta de sua casa. Dentro, uma fotografia antiga de Elias, rabiscada com um cuidado em tinta vermelha, e um documento com uma oferta de compra do sítio do Elias por um valor substancialmente maior do que o preço original, mas ainda irrisório, perto do valor real das sementes. A oferta vinha de uma empresa de fachada ligada a Mendes, e o ultimato era claro: aceite até o fim da semana ou as consequências serão irreversíveis para você e sua fazenda. Mendes não estava mais brincando. Ele queria as sementes, não importava o custo. João sabia que estava encurralado. A dívida do banco parecia uma montanha intransponível, e a oferta de Mendes, por mais indecente que fosse, poderia, à primeira vista, salvá-lo da ruína financeira imediata. Ele passou uma noite em claro, pesando as opções. Vender as sementes significaria trair o legado de Elias, trair a confiança da doutora Elisa e de todas as famílias que agora contavam com ele. Significaria entregar o futuro do Vale Verde nas mãos daqueles que só viam lucro e não vida. A resposta veio ao amanhecer, com os primeiros raios de sol que beijavam os campos de sua fazenda. Ele olhou para Raio, que o fitava com seus olhos leais, e sentiu a conexão com a terra que seus antepassados haviam cultivado. Aquele não era apenas um pedaço de chão, era a sua história, a história de sua família, e agora a história de Elias e de todo o Vale Verde. As sementes não eram apenas um meio de pagamento, eram a promessa de um futuro. Não, sussurrou João para si mesmo, a voz firme, o coração em paz. Não vou vender. A decisão estava tomada. Ele ligou para a doutora Elisa, sua voz carregada de uma nova determinação. Elisa, o Mendes fez uma oferta, mas eu não vou ceder, não podemos deixar que ele vença. A agrônoma do outro lado da linha sentiu a mudança na voz de João, a transformação de um fazendeiro desesperado em um guardião destemido. A resposta de Mendes não demorou. 2 dias depois, enquanto João estava no sítio do Elias, organizando as sementes com a ajuda de um dos agricultores da rede, uma comitiva de veículos pretos invadiu a propriedade. Liderando-os estava o próprio coronel Mendes, acompanhado de capangas e de um oficial de justiça, ostentando um mandado de busca e apreensão. João, vejo que você não entendeu o recado, disse Mendes com um sorriso de escárnio. Eu lhe dei uma chance. Agora vamos resolver isso da minha maneira. O oficial de justiça, visivelmente desconfortável, entregou um documento a João. Era uma ordem para que todas as propriedades de valor do sítio do Elias fossem avaliadas e, se necessário, confiscadas para saldar dívidas não especificadas. Era uma manobra legalmente questionável, mas com o poder de Mendes, era quase impossível de contestar imediatamente. O ar ficou pesado. Os capangas de Mendes começaram a se aproximar do trailer, onde as sementes estavam guardadas. O coração de João batia forte, mas não era mais um bater de medo, e sim de uma raiva justa. Ele se postou na frente do trailer, os braços abertos, protegendo o legado de Elias com o próprio corpo. Vocês não vão levar nada daqui, ele bradou, sua voz ecoando pelo vale, mais forte do que ele próprio imaginava. Este lugar e o que ele guarda são a herança do Vale Verde, não de vocês. O confronto era inevitável. João, o fazendeiro endividado, estava agora de pé, sozinho, contra o poder e a ganância de Mendes. A decisão moral havia sido feita. Agora era a hora de lutar por ela. As palavras de João, carregadas de uma verdade inabalável, ecoaram pelo vale, desafiando a autoridade imposta de Coronel Mendes. O latifundiário, acostumado a ter suas ordens prontamente obedecidas, ficou momentaneamente atônito. Seu sorriso presunçoso desvaneceu, substituído por uma carranca de fúria. Os capangas, homens grandes e silenciosos, avançaram um passo, seus olhos fixos em João, prontos para cumprir as ordens de seu chefe. Raio, o fiel companheiro, rosnou com mais intensidade. Os pelos eriçados postando-se ao lado de seu dono, um pequeno, mas corajoso, sentinela. Ora, João, não seja tolo, bradou Mendes, sua voz agora cortante como um chicote. Você acha que pode desafiar a lei?
Este mandado me dá o direito de revistar e confiscar o que for necessário para saldar as dívidas do antigo proprietário. E você, com suas dívidas com o banco, não está em posição de bancar o herói. Seus olhos faiscavam e ele fez um sinal imperceptível com a cabeça para seus homens. Os capangas se moveram cercando João e o trailer. O ar ficou eletrizado. João sentiu o coração acelerar, mas uma força interior alimentada pelo legado de Elias e pela promessa de um futuro para o Vale Verde o impedia de recuar. Ele cerrou os punhos, pronto para o que viesse, sabendo que estava defendendo algo muito maior que a si mesmo. Estas sementes não são mercadoria. Elas são vida, coronel, e eu não vou permitir que você as destrua. Quando os primeiros capangas tentaram flanquear João para alcançar a porta do trailer, um som inesperado rompeu a tensão. O ronco de vários motores se aproximando rapidamente pela estrada de terra. Todos viraram a cabeça. Em meio a uma nuvem de poeira, uma caravana de caminhonetes e carros velhos, mais robustos, surgiu na curva. Eram os agricultores da rede de Elias, acompanhados da doutora Elisa Matos. A doutora Elisa, com sua postura firme e um semblante sério, foi a primeira a descer de um dos veículos. Atrás dela, uma dúzia de rostos marcados pelo sol, homens e mulheres do campo, alguns segurando ferramentas de trabalho, outros com seus próprios cadernos e amostras de sementes nas mãos. A presença deles era um muro de solidariedade. Coronel Mendes, a voz da doutora Elisa cortou o ar com autoridade. O que está acontecendo aqui? Isso é uma invasão de propriedade privada, com intimidação e abuso de poder. Mendes, pego de surpresa pela chegada dos aliados de João, tentou recompor-se. Doutora Elisa, vejo que a senhora está se intrometendo em assuntos que não lhe dizem respeito. Este é um procedimento legal, uma ordem judicial para a avaliação de bens. Ele gesticulou para o oficial de justiça, que parecia ainda mais pálido e desconfortável diante da multidão que se formava. Legal. Que legalidade é essa que tenta confiscar um patrimônio genético inestimável sob o pretexto de dívidas ambíguas? Retrucou Elisa, caminhando em direção a João, que a recebeu com um olhar de alívio e gratidão. Estas sementes, coronel, são a base da segurança alimentar do nosso estado. Elas representam décadas de trabalho de preservação de Elias e agora de uma comunidade inteira. Eu, como representante da Universidade Estadual, e estes agricultores como guardiões desse legado, não permitiremos que sejam levadas. Um dos agricultores, um homem idoso e respeitado na comunidade, deu um passo à frente. Coronel, o Elias nos ensinou que a terra não se vende, se cultiva, e as sementes são a alma da terra. Nós temos as sementes que Elias nos deu, e elas estão prosperando. O que está no trailer do João é o coração de tudo isso. Enquanto a doutora Elisa e os agricultores confrontavam Mendes, o oficial de justiça, que já estava hesitante, começou a recuar. Ele sussurrou algo para Mendes, apontando para os celulares que alguns dos agricultores já haviam sacado, gravando toda a cena. A notícia de um confronto no sítio do Elias, com um latifundiário conhecido e uma agrônoma da universidade, certamente se espalharia como fogo em palha seca. Mendes percebeu que havia subestimado João e a força de Elias. Ele não podia arriscar um escândalo público, especialmente com a universidade e a mídia local, que já estava a caminho, alertada pela doutora Elisa, envolvidas. Sua reputação, embora manchada, ainda dependia de uma fachada de legalidade. Muito bem, João. Parece que você encontrou alguns amigos, mas isso não muda nada. A dívida com o banco ainda está lá, e eu não desisto fácil. Considero esta uma pequena vitória, mas a guerra está longe de terminar. Com um aceno de raiva para seus capangas, Mendes ordenou que recuassem. O comboio de veículos pretos deu meia volta, levantando poeira e deixando para trás o cheiro de derrota e frustração. O silêncio voltou ao sítio, mas agora era um silêncio de alívio e de uma vitória momentânea. João sentiu as pernas tremerem, mas um calor se espalhou por seu peito. Ele não estava mais sozinho. O legado de Elias não era apenas um fardo, mas um elo, uma ponte que o conectava a uma comunidade de pessoas de princípios. A moralidade havia prevalecido, por enquanto, sobre a ganância. Ele olhou para a doutora Elisa, para os agricultores, e seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão.
A batalha estava longe de terminar, mas ele tinha um exército de guardiões ao seu lado. A semente de Elias havia de fato germinado, e agora ela estava pronta para florescer, alimentada pela coragem e pela solidariedade. A vitória no sítio do Elias, embora momentânea, foi o estopim de uma transformação. Os vídeos gravados pelos agricultores se espalharam rapidamente pelas redes sociais e pela imprensa local, alertada pela doutora Elisa Matos. A história de João, o fazendeiro endividado que ousou proteger um tesouro genético inestimável, tocou o coração de muitos. A Universidade Estadual, junto a ONGs de proteção ambiental e de agricultura familiar, uniu forças para denunciar as práticas de Coronel Mendes e garantir a proteção das sementes de Elias. A pressão pública e institucional se tornou insustentável para Mendes. Uma investigação aprofundada revelou suas conexões com empresas de agrotóxicos e suas manobras para adquirir terras e sementes crioulas por meios ilícitos. Confrontado com evidências irrefutáveis e a perda de apoio político, Mendes foi indiciado por crimes contra o patrimônio genético e coação. Sua influência desmoronou e a justiça, finalmente, prevaleceu. Quanto à dívida de João, a solução veio de onde ele menos esperava: a própria comunidade. Inspirados pela coragem de João e pelo legado de Elias, os agricultores, com o apoio da doutora Elisa e da universidade, organizaram uma campanha de arrecadação e criaram o Fundo Vale Verde de Preservação de Sementes Crioulas. Esse fundo não só quitou a dívida de João, salvando sua fazenda, mas também garantiu a manutenção do sítio do Elias como uma reserva de biodiversidade e um centro de pesquisa. João, o fazendeiro quebrado, tornou-se o guardião oficial do sítio e o coordenador do novo Banco Comunitário de Sementes, perpetuando o trabalho de Elias. Sua fazenda foi salva, e João não apenas superou sua crise financeira, mas encontrou um propósito maior. O Vale Verde floresceu, um testemunho de que a preservação e a justiça podem prevalecer e que um homem comum, movido pela honestidade e pela liberdade, pode fazer a diferença. O legado de Elias não era apenas sobre sementes, mas sobre a semente da esperança plantada em cada coração que se recusou a ceder. Se você se emocionou com essa jornada de mistério, coragem e legado, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que tocam a alma. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas inspiradoras.